Olá, nesse vídeo iremos resolver o exercício 67 do capítulo 31 do volume 2 do livro de Física do Tipler. Esse exercício ele diz o seguinte: o sódio tem estados excitados de 2,11 eletronvolts, 3,20 eletronvolts e 4,35 eletronvolts acima do estado fundamental. Considere que os átomos do gás estejam todos no estado fundamental antes da irradiação. Qual é o máximo comprimento de onda da radiação que resultará da fluorescência de ressonância? Qual é o comprimento de onda da radiação fluorescente? B. Qual é o comprimento de onda que resultará da excitação do estado de 4,35 eletronvolts acima do estado fundamental? Se o estado é excitado, quais são os possíveis comprimentos de onda da fluorescência ressonante que a gente observaria? Bom, então esse exercício ele vai tratar sobre transições eletrônicas, né, e emissão de uma radiação, né, emissão de fótons, tá? Então ele fala que eu tenho 3 estados excitados acima do fundamental, né? Então eu vou desenhar aqui, na verdade, tá, 4 estados, ok? Então eu tenho aqui, né, eu vou desenhar como linhas, tá? Como não a gente desenha, né? Tem um estado fundamental aqui, um nível de energia qualquer, tá? Eu vou falar que ele está no estado fundamental. E aí eu tenho 3 níveis de energia acima. O 1, o 2 e um terceiro nível aqui, 3. Tá? Onde as energias aqui, ó, e se isso aqui está em energia 0, isso aqui está com energia 2,11 acima, e esse 3,11, 3,20 em relação ao primeiro, tá? E 4,35 eletronvolts também em relação ao estado fundamental, tá? Então é sempre aqui ele está falando em relação ao estado fundamental, né? Então beleza. Aí ele pergunta qual que é o maior comprimento de onda onde eu vou resultar numa fluorescência. Para responder isso, primeira coisa a gente precisa saber o que é a fluorescência, né? A fluorescência, então, olha só, eu vou jogar uma radiação aqui nesse modelo de átomo aqui, tá? E aí esse átomo, vamos supor, eu tenho um elétron aqui que está num estado fundamental aqui. Então tem um elétron aqui, tá? Esse elétron ele vai ganhar energia a partir dessa radiação, né? Então tem uma radiação que chega aqui. E vai levar esse elétron para um estado excitado. Só que na fluorescência, tá? Esse elétron ele precisa ir para um nível e depois ele vai cair, né? E emitindo um novo fóton. Só que na fluorescência eu preciso ter no mínimo 2 estados. Eu preciso ter no mínimo a emissão de 2 fótons distintos, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter um processo de fluorescência onde esse elétron ele vai desse nível fundamental para o 1. Porque se ele vir para esse estado 1, na hora que ele, por exemplo, ele fosse decair novamente para o seu estado fundamental, ele só vai emitir um fóton, né? Então, poderia ter, no mínimo, né, e saindo do estado elétrico, saindo do estado fundamental e indo aqui para o 2 ou para o 3, tá? Só que aí ele quer saber qual que é o maior comprimento de onda possível, né? Bom, vamos primeiro lembrar, né? Aqui a energia dessa radiação, tá? Ela vai ser dada por constante de Planck vezes a frequência ou Hc sobre lambda. Como é que a gente já está trabalhando tudo em eletronvolts, tá? A gente sabe que em eletronvolts esse Hc ele tem o valor de 1240, tá? Eletronvolts vezes metro. Bom, então se eu sei isso aqui, então basta agora eu saber o meu comprimento de onda. Isso aqui é uma constante, né? Constante de Planck vezes velocidade da luz no vácuo, tá? Ou vezes velocidade dessa onda eletromagnética, né? Agora eu quero saber o maior comprimento de onda. Note que se eu quero o maior comprimento de onda, eu vou ter a menor energia possível. Tá? Então, eu poderia reformular essa pergunta sendo qual que é a menor energia possível, o qual eu vou ter um processo de fluorescência. Que é exatamente o que eu falei. A menor energia possível vai ser, então,
eu ter uma transição do zero, né? Eu vou elevar esse meu elétron até o meu nível 2, porque essa vai ser a menor energia possível. Lembrando que se eu elevo aqui até o nível 1, isso não é um processo de fluorescência, tá? Isso vai ser um outro tipo de processo, tá? Ele pede aqui uma fluorescência, né? Então, nesse caso, o meu elétron ele viria para esse nível, tá? Então, ele vai vir aqui, por exemplo, ele sobe até o nível 2, né? E aí depois ele vai decair ou para esse nível e depois cai novamente para um segundo nível. Então essas seriam as duas transições possíveis, né? Então ele quer saber a energia de excitação, tá? Qual que é a radiação que eu preciso para poder gerar isso, né? Então a minha energia, né? Então a minha variação da energia aqui, ó, vai ser do 2 para o 0, tá? Ou seja, isso dá 3,20 eletronvolts. Se eu quero saber o lambda vai ser, né, 1240 dividido por 3,20. E isso aqui vai dar o valor de 387,5 nanômetros. Tá? Então, esse é o comprimento de onda aqui da letra A. Ok? E aí ele pergunta agora qual que é o comprimento de onda da radiação fluorescente, né? Ou seja, quais são os comprimentos de onda dessas duas transições aqui, tá? Então ele não está perguntando mais da excitação, né? Ele quer saber a radiação emitida, né? Ou seja, qual que é o comprimento de onda dessa radiação e qual que é o comprimento de onda desta outra radiação. Então a gente faz agora a mesma coisa, só que agora as energias são diferentes, né? Eu excitei com esse comprimento de onda e agora eu quero saber o comprimento de onda dessas duas transições, tá? Então, nessa transição, ela vai ser, olha só, a variação da energia é do nível 2 para 1, tá? Ou seja, 3,20 menos 2,11, tá? E o lambda vai ser de novo 1240 dividido por isso aqui dá 1,09, tá? Então, o comprimento de onda aqui vai ser 1138 nanômetros, tá? O meu segundo nível seria do 1 para o 0, tá? O 1 para o 0 é simplesmente 2,11, então isso aqui vai ser 1240 dividido por 2,11, que vai dar 588 nanômetros, ok? Então, isso é a letra A, né? Então, agora vamos fazer a letra B. A letra B, ele pergunta qual que é o comprimento de onda que resulta na excitação desse estado, ou seja, do maior estado, né? Então, agora eu vou elevar, tá, até o meu último nível aqui. Então, de novo aqui, vamos supor que eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3, tá? E eu quero que meu elétron ele vá até o último nível, tá? E aí depois ele vai decair em quais níveis, né? Essa é a outra pergunta, né, que ele vai fazer. Então note que agora eu tenho várias possibilidades, tá? Então eu tenho, por exemplo, meu elétron ele pode decair em 3 níveis. Então eu tenho essa possibilidade. No entanto, eu tenho ainda essa possibilidade, olha só. Tá? Ele decai em 2 níveis, né? Ou ele pode ainda fazer isso. Tá? Então eu tenho várias possibilidades de decaimento aqui, né? Mas a primeira pergunta que ele faz é qual que é a energia, o comprimento de onda para excitação, né? Então, aqui. Nesse caso, olha só, a minha variação da energia é do 3 para o 0, tá? Que é 4,35. Então, o lambda vai ser 1240 dividido por 4,35. E isso aqui me dá um valor de 285 nanômetros.
ok? Aí agora eu quero saber as emissões, né? Então vamos pegar aqui, as emissões então vai ser, né, do nível 3 para o 2, então eu vou ter um fóton, tá? Então o comprimento de onda desse fóton aqui, 3,2, vai ser 1240 dividido pela energia, a diferença de energia entre o nível 3,2, tá? Isso aqui vai dar um comprimento de onda de 1080. Eu tenho ainda a diferença aqui 2 para 1. Note que isso a gente já tinha até calculado, tá? Então, do nível 2 para 1 continua sendo a mesma coisa, né? Então, isso aqui vai ser esse valor, tá? 1138 nanômetros. E eu ainda tenho aqui do nível 1 para o 0, tá? Então, lambda 1 para o 0, que também a gente já tinha calculado, daria aí 588 nanômetros. Tá? Só que eu ainda tenho as outras possibilidades, né? Eu tenho essa possibilidade que ele vai do 3 para o 1, tá? Então, do 3 para o 1, qual que é o lambda, né? Então, o lambda 3,1 aqui vai ser 1000, né? 240 dividido pela energia, entre essa diferença de energia aqui, do 3 para o 1. Se eu fizer essa conta, tá? Então, seria 4,32 menos 2,11, né? Isso aqui vai dar um comprimento de onda de 554 nanômetros. Eu ainda teria essa possibilidade, né? Que ele vai do 3 para o 1 e do 1 para o 0. Só que 1 para o 0 eu já calculei, tá? Então, isso eu não vou calcular de novo, né? E aí, no último caso aqui em verde, eu poderia ir do 3 para o 2, que eu já calculei também, tá? E aí, só que agora ele dá um salto do 2 para o 0, né? E aí, do 2 para o 0, né? Ou seja, esse 2, 0 aqui, que a gente já calculou aqui também, olha só. Então, isso aqui já foi calculado, tá? Então, vai ser, né? Vamos só escrever aqui, 1240 dividido pela variação de energia do 2 para o 0. Isso aqui vai ser aproximadamente aí 388 nanômetros. Tá? Então, note que quando eu excito o meu elétron do estado fundamental até esse terceiro nível, eu tenho 5 transições distintas possíveis. Tá? Eu posso ter emissão de, no máximo, aí, 5 fótons com comprimento de ondas possíveis. Note, no entanto, que nem todos são visíveis. Tá? Se vocês olharem aí, ó, isso aqui já está pegando acima do vermelho, tá? Comprimento de onda infravermelha. E isso aqui já está chegando na região do ultravioleta, tá? Então, o visível seria, em princípio, esses dois aqui, tá? Esse aqui já está no infravermelho e esse aqui já está no ultravioleta próximo, ok? Então, é só a gente ter cuidado, né? Saber o que seria essa transição fluorescente, tá? De fluorescência, né? E conseguir calcular todos esses níveis, tá? A partir desta equação para energia, né, de um fóton. Ok, pessoal? Então, um abraço, obrigado.